Olá, gente. Vamos começar mais uma aula de geografia para o oitavo ano. Tá? O tema da aula de hoje é urbanização, redes metropolitanas e hierarquia de cidades. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos referentes à urbanização. Eu ia fazer a correção das atividades que eu havia deixado para vocês fazerem, mas eu acho melhor a gente fazer a correção de tudo junto. Lembra que eu pedi as primeiras atividades? Vamos deixar para lá isso, a correção, e fazer a correção de todas as atividades de uma vez na próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai tratar, então, da continuação daquele texto. Podem pegar a apostila, por favor. É página 12 da apostila, por favor, tá bom? Então, e na página 12 da apostila, nós vamos trabalhar a partir desse texto Você Sabia. Nesse texto, está a informação sobre o que é um colar metropolitano. Veja bem, o que eles chamam de fenômeno metropolitano no Brasil, né, que fala de Santa Catarina, fala de Santa Catarina porque Santa Catarina tem uma situação um pouco atípica, que ao invés de ter só uma grande região metropolitana, ela tem 5 pequenas regiões metropolitanas. Então, ó, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma e Tubarão. Aqui a gente tem o de Blumenau, que chama Vale do Itajaí e Área de Expansão. O que acontece? Aqui, Blumenau é a área que é o núcleo urbanizado. Pomerode, Timbó, Indaial e Gaspar são regiões da região metropolitana de Blumenau. E a área em amarela são áreas de expansão dessa região metropolitana. Lembra que a gente falou da região metropolitana em São Paulo, que engloba diversas cidades que se juntaram à cidade de São Paulo através da conurbação? Então, Guarulhos, Osasco, Barueri, Cajamar, todas essas cidades, assim como cidades ao sul, como o Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, são todas cidades que existiam próximos da cidade de São Paulo, cresceram, se juntaram à cidade de São Paulo, formando a região metropolitana de São Paulo. Aqui acontece a mesma coisa em Santa Catarina, só que ao invés de você ter uma região metropolitana, você tem várias menores. São Paulo também tem várias regiões metropolitanas, tem, por exemplo, Campinas e região, tem a Baixada Santista, né? Só que tudo isso está crescendo para se tornar algo muito maior, né? Está crescendo para se tornar uma megalópole. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, o exemplo é a região de Ipatinga, no Vale do Aço. Em São Paulo, Campinas e Baixada Santista. No Nordeste, despontaram as áreas metropolitanas de Maceió, Natal e São Luís. Em alguns estados, como Santa Catarina e Minas Gerais, algumas cidades estão cada vez mais interdependentes em termos de serviços e equipamentos urbanos. O que isso significa, gente? Interdependente é quando uma depende da outra. E aí ele está falando de serviços e equipamentos urbanos. O que é serviço e equipamento urbano? Né? A gente pode imaginar que quando você tem uma região muito próxima, que se liga, os serviços, né, que é o setor de serviços, acaba podendo servir ambas as regiões. Então, por exemplo, lembra que a gente entende como serviço, como setor terciário da economia? Então, o escritório de advocacia, um
um fórum criminal, um consultório dentário, uma clínica de tratamento de beleza, cabeleireiro, todos eles são serviços. E aí as cidades elas se tornam interdependentes, elas dependem umas das outras para equipamento urbano e serviços. Tá? E eles formam um colar metropolitano, ou seja, uma área de expansão da região metropolitana como está aqui em amarelo. Tá? Eles são dependentes interdependentes, né? Eles dependem dessa região metropolitana para serviços, para equipamento urbano e etc. E eles começam a se expandir, né? A urbanização dessa área começa a se expandir e em breve ela se junta à região metropolitana, né? Formando uma coisa só. E o que acontece no caso de Brasília? Quem já ouviu falar de Brasília, já ouviu falar da cidade satélite. São cidades, porque Brasília foi construída no meio do nada. Para construírem Brasília, se formaram cidades no entorno de Brasília, onde moravam os trabalhadores que estavam construindo Brasília. Então essas cidades, elas são dependentes do Distrito Federal, tá? E elas dependem, muita gente que mora nessas cidades trabalha no Distrito Federal. E aí, essas cidades, e aí tem algumas cidades que são de Goiás e de Minas Gerais também, que fornecem e dependem, né, da economia de Brasília. Essas cidades, como elas estão funcionando economicamente muito mais em função de Brasília e do Distrito Federal, foi criada a RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. E ela se trata de uma organização que planeja ações integradas, econômicas, enfim, para toda aquela região. Porque toda ela é interdependente, toda ela está ligada de alguma forma de maneira econômica. Tá? Então, se você analisa essa região de Blumenau, o que acontece? Toda essa região aqui está sob influência do complexo metropolitano, da região metropolitana de Blumenau, depende dos serviços dela, depende do aparelhamento dela, e ao mesmo tempo também está crescendo, está se urbanizando, enfim. Pois então, aqui a gente tem uma lista das regiões metropolitanas que existem no Brasil na atualidade. Deem uma olhadinha, deem uma lida e analisem esses dados. Basicamente, a população em relação a essas regiões, comparem uma com a outra. Vocês vão perceber que essa região sudeste, né, ela tem uma concentração muito grande de população, mesmo sendo muito pequena em relação ao resto do país. Bom, e aí a gente é o que eu estava falando sobre megalópole, né? Deem uma olhada aqui, ó. Essa segue mais ou menos esse esquema aqui. Então, você tem conurbação entre as cidades, como ocorreu aqui em São Paulo. A cidade de São Paulo cresceu, pegou várias cidades, englobou várias delas. Então a gente pode falar de Osasco, pode falar de Cajamar, pode falar de Barueri, pode falar de Santana de Parnaíba. Então Santana de Parnaíba e Cajamar estão juntas em vários pontos. Assim, elas se tocam e você não sabe dizer exatamente onde começa uma cidade e termina a outra. Santana de Parnaíba e Barueri a mesma coisa. Barueri e Osasco, Jandira, várias outras cidades. E tudo isso está sendo tocado pela cidade de São Paulo. Então, por exemplo, quando você vai pela Anhanguera, de Cajamar, para São Paulo, e você passa pelas
cidades, né? Está saindo de Cajamar e está indo para São Paulo, você não percebe, olha, aqui é a divisa, acabou Cajamar, começou São Paulo, a partir daqui é São Paulo. É uma coisa muito ligada, né? Você tem, óbvio, umas partes em que você tem vegetação, mas se você for por dentro, fora da rodovia, você não consegue perceber exatamente onde um começa e o outro termina. Então, e aí isso forma uma região metropolitana. E a gente acaba tendo um colar metropolitano ou uma zona de expansão. Cajamar já esteve fazendo parte desse colar metropolitano. Hoje ele faz parte da região metropolitana de São Paulo e além de Cajamar, você tem a área de expansão, onde estão sendo construídas coisas, onde está chegando o processo de urbanização, crescimento das cidades. E aí, uma hora a gente vai crescer tanto que a gente vai tocar, aqui em São Paulo, a gente vai tocar, vou aproximar o mapa aqui, ó. Um minutinho só, porque isso demora um pouquinho, tá? Aqui. Então, estou falando daqui, a gente está aqui na região metropolitana de São Paulo, tá vendo como ela se aproxima já da região metropolitana de Campinas? E o caminho é Anhanguera mesmo. Seguindo pela Anhanguera, você chega na região metropolitana de Campinas, que pega Americana, pega Valinhos, Sumaré. Um dia, tudo vai se juntar no processo de urbanização e vai virar uma coisa só. Quando duas ou mais regiões metropolitanas se juntam, há a formação de uma megalópole, tá? Então, não demorará, vai juntar as regiões metropolitanas de Campinas, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista, que estão bem aqui, ó, olhando no mapa, vão se juntar com o do Rio de Janeiro. Vão formar uma grande megalópole, né, que vai englobar todas essas regiões aqui. Então, o que acontece? No Brasil, tá, a gente tem uma rede hierárquica. O que é hierarquia? Hierarquia é quando você tem níveis, né? E você classifica as coisas por nível. Então você hierarquiza determinadas coisas. No caso das cidades, elas são hierarquizadas. Então, no geral, as cidades pequenas, elas se subordinam às cidades de porte maior, já que as maiores cidades têm mais serviços, têm mais equipamento urbano, né? Então a gente tem a seguinte hierarquia urbana no Brasil. Metrópoles globais, que aí tem 4. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Com São Paulo sendo a maior, mais populosa, mais cosmopolita, porque ela engloba muito mais diversidade de etnia, religião, né, de povos do mundo inteiro. Então, São Paulo é o centro financeiro do Brasil. As principais empresas mundiais têm escritórios em São Paulo, mas essas outras 3 cidades, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, também são consideradas metrópoles globais. Por que a gente chama de metrópole global? Porque a influência de São Paulo e dessas outras cidades não é só sobre a própria região, o próprio estado, ou sobre o próprio país, ou sobre a América Latina. A influência de São Paulo se dá no mundo inteiro, né? As coisas que acontecem em São Paulo repercutem no mundo inteiro. Então é por isso que a gente chama de metrópole global. Nova York é uma metrópole global, por exemplo. Tóquio é uma metrópole global. Porque são metrópoles que influenciam o resto do mundo economicamente, culturalmente, enfim. Aí já deu para entender, né? Então, se a gente tem metrópoles globais porque elas influenciam o mundo, as metrópoles nacionais têm grande influência sobre o país,
sobre o que acontece no país, sobre os rumos do país. Então a gente tem Belo Horizonte, Porto Alegre, né? A gente tem Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, própria Curitiba, está 2 vezes aqui, não sei porquê, mas enfim. No caso, a influência então seria no país inteiro. E, por fim, metrópoles regionais. O que é metrópole regional? Ela tem grande influência sobre a própria região, né, que ela ocupa. Então, por exemplo, Manaus, Belém, Goiânia, a região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas tem muita influência sobre toda a região em volta dela, né? Sobre o que acontece econômica e culturalmente, socialmente na região em volta dela. Por isso que ela é uma metrópole regional. E por fim, a gente tem centros regionais. E aí são cidades que são relevantes do ponto de vista econômico, mas com influência nos próprios estados. Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Porto Velho, Rio Branco, Florianópolis, Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Natal, São Luís, João Pessoa, Teresina, Aracaju e Maceió. Então são cidades economicamente relevantes que têm influência só nos seus estados. Tá? E aí, aqui tem uma validação do IBGE, que na verdade não é que ela é só outra, tá? Uma não invalida a outra, como está dizendo no texto. Então, São Paulo, nessa outra classificação, também pode ser uma grande metrópole nacional. E Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais, e cidades como Belém, Manaus, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba são só metrópoles. Então, olha só, rede urbana no Brasil, tá? Mostrando grande metrópole nacional como São Paulo, São Paulo e só, tá? Aí tem as metrópoles nacionais, tá vendo? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem influência no país. As metrópoles, capitais regionais muito importantes. Então aí, capitais regionais muito importantes são capitais dos estados. Então você tem Palmas, tá vendo? Tem cidades também que não são capitais dos seus estados. Mas, por exemplo, você tem Ilhéus, na Bahia, é uma capital da região. É uma região, é uma capital que capitaliza, que concentra os negócios naquela determinada região. Então, você tem Ilhéus, por exemplo, na Bahia, que não é Salvador. Salvador é a capital da Bahia, mas da região aqui mais ao sul, ela concentra toda a economia da região. Tá? Aí tem centro sub-regional. E olhando o mapa, dá para ver, esse mapa está separado por estados e está mostrando, dá para ver bastante as zonas de influência metropolitana dessas metrópoles, tá vendo? As cores são influências. Bom, além disso, vamos lá. Além dessas redes, aí vamos falar um pouquinho sobre como as cidades se formaram. Quando a gente fala de sítio urbano, nesse texto está se referindo a sítio urbano, ele está falando como é a dinâmica do lugar onde a cidade foi construída. Então a cidade de São Paulo, por exemplo, ela foi construída no encontro de 2 rios, tá? Às margens do rio Tamanduateí. São Paulo nasceu às margens do rio Tamanduateí. Quando você vai para o centro de São Paulo, que tem aquela ladeira a Porto Geral, subindo a ladeira a Porto Geral, você vai cair lá em cima, no alto do morro, é lá que nasceu a cidade de São Paulo. Então, muitas cidades, quando a gente escolhe onde elas vão nascer, quando você pesquisa onde elas nasceram em planícies. Por que planície? Porque planície é um lugar mais fácil de fazer plantação, de criar animal, e é sempre do lado de grandes rios, porque o rio
oferece água para beber, para se lavar, para cozinhar, água para os animais que você vai criar, para irrigar a plantação. São áreas, do lado de rio, são áreas mais férteis, então que tem mais abundância de alimento nas plantações. Então, o que acontece? Além disso, tem a comunicação, né? Porque você tem o transporte fluvial, ou marítimo, no caso, quando é na costa no mar, que ajuda demais, tanto as pessoas a irem e virem, quanto as mercadorias também. Né? Então, você tem uma cidade que quer comprar algum tipo de material que ela não produz, algum tipo de bem que ela não produz. Ela pode comprar de outra cidade e trazer pelo rio, que é muito mais barato e muito mais rápido do que você, de repente, ter que abrir estrada, ter que cuidar, ter que transportar, na época, dependendo da época, de carro, de carroça, do que quer que seja. Então, cidades nascem do lado de rios, normalmente em lugares mais planos. Né? A grande maioria das cidades nasce dessa forma, ou ela nasce com um propósito. E essa é a questão. As cidades, elas têm funções. Então, as cidades, às vezes, nascem por algum motivo. Tá? Elas existem lá por algum motivo. Eu vou dar como exemplo várias cidades que nasceram em decorrência, por exemplo, da mineração no Brasil. Cidades que nasceram em decorrência de alguma coisa. Por exemplo, que é um lugar que tem grande beleza natural, então a cidade nasce porque ela pode ser uma cidade turística, então as pessoas vão lá visitar. Campos do Jordão é uma cidade turística, tá vendo na lista? Natal, no Rio Grande do Norte, por causa da beleza natural de Natal. Campos do Jordão também é um local bastante frio em relação ao resto do estado de São Paulo. E é uma cidade muito bonita. Ouro Preto, em Minas Gerais, tem toda a coisa do ciclo do café e que traz uma cultura do café muito forte com as casas, as ruas, as igrejas, né? Caruaru e Campina Grande estão listados como comerciais. E por que comerciais? Porque muitas vezes tem cidades que surgem porque elas serviam de rota comercial de um lugar para outro, elas serviam de centro financeiro, né, centro de negócios para uma região. Industrial a gente tem São Bernardo do Campo e Camaçari, na Bahia, que é onde se instalam indústrias. De repente a cidade cresce e se torna relevante porque ela, pela localização dela, é muito bom que lá se instalem indústrias de determinado tipo. São Bernardo é a indústria automobilística. Então, tem várias montadoras importantes de carro que estão ou estavam lá em São Bernardo, por exemplo. Aí tem cidades portuárias, então você tem Paranaguá, né, no Paraná, e tem Santos, em São Paulo, que chega a quase tudo que vem de fora do país ou que é mandado para fora do país, acaba saindo do Porto de Santos. Isso não tem a ver necessariamente com preferência, não é porque as pessoas acham que Santos é melhor, é porque Santos tem capacidade, tamanho, estrutura para receber navios que outros portos não conseguem receber, né? Que são monstruosos. Assim. E aí, por exemplo, também tem cidades religiosas, né? Como Aparecida, aqui em São Paulo, para os devotos de Nossa Senhora de Aparecida, para os devotos de Nossa Senhora, né? Aqui de São Paulo. E, na verdade, não só de São Paulo, porque vem gente de todos os lugares do Brasil para visitar a cidade de Aparecida e assistir à missa, né, na cidade. Além disso, Juazeiro do Norte, que é terra do Padre Cícero, também é uma cidade que é extremamente relevante no ponto de vista religioso no Brasil. Bom, então as cidades têm função, elas nascem por um motivo,
As pessoas não vão morar num lugar simplesmente por morar, muitas vezes são levadas por alguma razão. E as cidades acabam crescendo porque às vezes elas oferecem mais estrutura para as pessoas do que o campo, principalmente quando você é muito, muito, muito pobre. Mas isso não quer dizer que indo para a cidade, automaticamente você tem uma melhora na qualidade de vida, tá? As cidades grandes e médias, elas têm muitos problemas sociais, tá? Então, assim, acúmulo de riqueza. Porque qual é o problema? O problema não é a pessoa ter dinheiro. O problema não é você trabalhar, ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para fazer as coisas que você sonha, para cumprir o seu sonho. O problema quando a gente fala da concentração de renda é que ao mesmo tempo que tem as pessoas que estão na média, que têm um trabalho decente, que conseguem trabalhar e ter as coisas que desejam, realizar os sonhos e enfim, ao mesmo tempo que você tem essa parte da população que tem isso, existe uma grande massa de pessoas que não vive, sobrevive. E isso eu estou falando das pessoas que estão, mesmo as pessoas que estão com trabalho, porque o trabalho paga mal. E em contrapartida, do outro lado, você tem pessoas que não é porque elas. A gente tem que parar para pensar que não é a reclamação, não é para as pessoas que vivem bem, que viajam para a Europa uma vez por ano. Eu acho que muita gente gostaria de ter esse padrão de vida. Um padrão de vida bom, com viagens, com posses, não necessariamente ostentando, mas tendo carro para se locomover, tendo casa própria. É uma vida confortável. Não é disso que se trata. A gente está falando de gente que é uma minoria dentro da população brasileira que detém metade do dinheiro que o Brasil produz. Então, o que acontece? Essas poucas pessoas, elas têm milhões de reais na conta e elas têm mais dinheiro do que elas conseguiriam gastar pelo resto da vida delas e da vida dos filhos e dos netos. O que está errado não é o cara ser rico. O que está errado é o cara ser muito, 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 muito rico, enquanto você tem gente morrendo de fome, passando fome. Então, essas desigualdades é que não deveriam acontecer. Porque se esse cara aqui, que ganha muito, muito, mas assim, um absurdo, ganhasse menos, metade do que ele ganha, ele ainda assim não conseguiria ganhar o suficiente para gastar tudo que tem, e a gente teria do outro lado uma sociedade com pessoas que não passam fome, que têm onde morar, que têm onde dormir, que têm oportunidades para crescer, conseguindo estudar decentemente. Então, o processo de urbanização brasileiro, ele foi rápido e algumas cidades, algumas regiões, eles cresceram muito rápido. E eles cresceram de uma maneira que a gente chama de desordenada. Não é necessariamente desordenado, né? Foi feito sem um planejamento adequado, mas não dá para falar que foi só desordenado. Bom, se investe muito pouco em moradia, transporte coletivo, escolas, hospitais e redes de abastecimento de água e esgoto. O que eu estou falando, gente? Eu estou falando da gente ficar falando agora sobre a Covid-19 e dizendo para as pessoas lavarem as mãos, sendo que 40, mais de 40% dos brasileiros não tem rede de esgoto. Eles não têm banheiro com esgoto em casa, não tem água encanada chegando na torneira. Então, a água encanada é mais universal, né? Mas o esgoto não. Olha só os dados que estão apresentados aqui na sua apostila. Dos domicílios brasileiros, 88% têm acesso à coleta de lixo, 84% à rede de água encanada e 98% acesso à rede elétrica. Então, boa parte da população tem acesso à rede elétrica.
tem luz em casa, né? Então, de cada 100 pessoas, 98 tem. 2 não tem energia elétrica em casa, cada 100 pessoas. Se a gente for ver um universo como o da escola, que tem 1.000 alunos, então, desses 1.000 alunos, 20 dessas pessoas não têm luz em casa. 160 dessas pessoas não têm água encanada, não tem torneira com água em casa. 120 não tem coleta de lixo. E 410 pessoas não têm esgoto, não tem privada em casa, com água e enfim. Então, essa desigualdade social que acaba acontecendo é muito grande. As pessoas acabam vivendo numa situação muito precária. E é por isso, então, que a gente fala que um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade social, né? É a situação em que você tem pessoas que não têm condições mínimas para viver. E o mais grave disso é que não se tem dinheiro, é que o dinheiro existe, né? O dinheiro público existe, mas ele não foi administrado de maneira correta. Então, qual que é o absurdo? O absurdo é que, ao mesmo tempo em que a gente tem regiões que são extremamente desfavorecidas e regiões que são mais favorecidas, em que os bairros são muito melhores, o investimento, às vezes, acaba indo o grosso dele para os lugares que já têm, deixando os lugares que ainda não têm ainda piores. Então, o que acontece? Qual é o problema? O problema é que muitas vezes você tem investimento em alguns lugares pensando em trazer lucro e não pensando em levar o acesso para todos. E aí que está o problema, porque não tem nada de errado uma pessoa física, uma pessoa como eu e você, termos um negócio que é baseado em lucratividade, porque a gente tem que ter lucro quando a gente tem um negócio. É o objetivo de uma empresa gerar lucro. Você não acorda e fala, bom, vou ter prejuízo hoje. Não, você quer ganhar dinheiro. Mas o problema é quando você tem dinheiro que deveria ser público, deveria ser um dinheiro que é de todo mundo gasto para dar condições para todo mundo, ao invés de ser gasto com um programa que vai levar condições mínimas para essas pessoas, ao invés disso, esse dinheiro ser gasto com pessoas que vão ter lucro, destinados a bairros que já têm serviços muito bons. Então, você abre túnel, faz avenida, faz melhorias para melhorar a vida de todo mundo nesses bairros bons. E não tem nada de errado nisso, em ter melhorias nos bairros bons, tem que ter sim. Mas o problema é quando você tem só as melhorias lá, gastando dinheiro que é público, ao invés de você ter um pouquinho ou uma parte desse investimento sendo feito para os lugares que realmente precisam. Levar água, levar esgoto, levar o poder público para lá. Então você ter bombeiro, você ter delegacia de polícia, você ter hospitais cobrindo aqueles lugares. Então o grande problema qual é? O grande problema é que as grandes empresas e os grandes hospitais particulares acabam recebendo verba do governo e que é dinheiro público de todos, eles acabam recebendo dinheiro público do governo, enquanto isso a gente tem lugares no SUS em que não tem material de trabalho. E aí, antes da Covid, a gente podia falar
que já faltavam coisas, e não é qualquer coisa, é medicamento, é contratação de médico, material para uso, assim, soro, essas coisas, que ficam faltando nos lugares. E que, então, como a gente faz isso, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Bom, e aí a gente tem um problema muito sério no Brasil, que aflige grande parte dos brasileiros e que é o sonho de grande parte dos brasileiros ainda hoje. O Brasil tem um déficit habitacional, ou seja, tem menos moradia do que pessoas em situação de morarem de aluguel ou morarem em situações extremamente precárias. Porque a gente fica falando de gente que mora de aluguel, não dá para imaginar só a pessoa que mora num bairro decente, que mora num apartamento. Não, a gente está falando também de pessoas que moram de aluguel na periferia. Pagam aí 400, 500, 600 reais e é um local apertado, é um local que está cheio de problemas, de limitações, enfim. É improvisado, né? Então você tem cortiços, tem favela, loteamento clandestino, o pessoal que mora embaixo da rua, embaixo de ponte. Só que o problema é que, ao mesmo tempo que a gente tem falta de moradia, tem de pessoas que não têm onde morar, no Brasil a gente tem abundância de lugares. A gente é um país muito grande, nós somos um país enorme. Em questões territoriais, não falta espaço para as pessoas morarem. Nós não somos como o Japão, por exemplo, que é uma ilhazinha muito pequenininha que está apinhada de gente. Não, a gente também não é como a China ou a Índia, que até tem território, mas tem 1 bilhão de pessoas lá, 1,5 bilhão de pessoas lá. A gente tem 209, 210 milhões de habitantes. A gente é muito populoso, mas não tão absurdo quanto esses países que eu citei, como Índia e China. Então, olha só. Veja, tem um cálculo que diz que tem 11 milhões de pessoas que vivem em domicílios precários e improvisados no Brasil. 11 milhões de pessoas é muita gente. E aí você tem especulação imobiliária ainda por cima, que fica segurando os lugares para deixar o preço subir. Ah, não vou alugar o meu terreno, porque daí vai faltar terreno para alugar e vai subir o preço do aluguel aqui no meu bairro. Então o cara tem imóvel alugado e ele não aluga o outro para aumentar o valor de todos os outros imóveis que ele tem. Ah, e aí, olha que dado interessante. Cerca de 10% dos domicílios urbanos do Brasil são resultado de ocupação irregular dos terrenos. Em São Paulo, chega a 30% das habitações construídas em áreas invadidas. No Recife, moradias em loteamentos irregulares e clandestinos é 40%. Imagina esse absurdo de gente que mora em lugares que estão em situação irregular. Então, se você pegar o que acontece no Brasil, você teve o surgimento de vários movimentos sociais, não só o MTST, mas outros movimentos sociais, são de pessoas que moram na rua, que não têm onde morar, estão procurando lugar onde morar, onde viver. Teve o caso dos prédios ocupados aqui no centro de São Paulo também, o prédio que desabou, teve uma imagem chocante, inclusive. E que esses movimentos surgiram exigindo que houvesse uma melhor distribuição dessas terras, né? Até porque grande parte das terras hoje no Brasil, dos donos de terras hoje no Brasil, eles conseguiram por meios ilegais, através de grilagem de terra, falsificação de documento. Então, assim,
O que se discute aqui é que as pessoas deveriam ter espaço para existir, que elas deveriam ter um mínimo, que é um lugar onde elas poderiam dormir, guardar suas coisas, descansar, sabe? Ter momentos que se assemelham a ter uma família. Bom, olha o dado de moradores de rua. Em São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, cerca de 10 mil pessoas moram nas ruas. Principais causas: desigualdade social, desemprego, desestruturação familiar, alcoolismo e consumo de drogas. Então, a população de rua ela é formada por moradores que eles nasceram na própria cidade de São Paulo, por exemplo, mas eles também podem ser de imigrantes provenientes de outras regiões do país ou de zonas rurais que são muito empobrecidas. E esses moradores de rua, muitos moradores de rua, eles se colocam numa situação de extrema violência e eles sofrem muito com preconceito social, subnutrição, os problemas de saúde que acabam acontecendo com qualquer um e eles têm que ficar na rua, então é muito piorado. E aí a violência. E a violência parte tanto das ruas quanto do poder público, da polícia, grupos intolerantes de extrema direita. Do que a gente está falando? Daquele pessoal que foi lá queimar mendigo na rua, colocar fogo no mendigo na rua. Né? Em São Paulo, a gente tem grande parte da população, principalmente as pessoas mais privilegiadas, tendo uma visão equivocada dos moradores de rua, né? Que eles são sujos, que eles são vagabundos, que eles são alcoólatras. Não é que não exista gente assim. O que acaba acontecendo é que você tem pessoas, às vezes, que estão lá por diversas situações. Muitas dessas pessoas, a exemplo do Brasil, mas nos Estados Unidos isso acontece muito também, muitas dessas pessoas são pessoas que têm algum tipo de problema cognitivo, mental, social, e que, portanto, são casos de ajuda médica e acabam abandonados pela família e pela sociedade e se encontram nessa situação. Não só isso, há pessoas das mais diversas origens. Houveram alguns programas no Brasil, eu recomendo bastante alguns vídeos de um programa que não existe mais, brasileiro, que passava na Band, chamado A Liga, e eles tratavam muito de vários temas sociais no Brasil. Morador de rua foi um deles, e aí eles mostram como é a vida dos moradores de rua. Eu acho extremamente interessante assistir, para mudar um pouquinho a nossa impressão de que morador de rua é só gente suja, mau caráter, vagabundo, alcoólatra, usuário de drogas, né? Bom, e aí, além de tudo, a gente tem bairros na periferia, né? Que os bairros na periferia, quando a gente fala periferia, a gente está falando da borda da cidade, porque geralmente, por que, que as pessoas mais pobres vão morar na periferia? Porque é mais barato. É lugar ainda onde não chegou esgoto, onde não chegou água, não chegou luz. O terreno é barato, eles compram o terreno, constroem, não tem muito desse aparato, né? Não tem banco, não tem agência de correio, não tem coleta de lixo, e aí fica tudo mais barato. Às vezes é a única forma dele conseguir comprar ou alugar um lugar. E aí, conforme essas coisas, esses serviços vão chegando nos bairros, as pessoas que ainda assim estão ganhando mal vão sendo empurradas cada vez mais para frente, para a periferia. Então, você tem lugares em São Paulo que as pessoas estão morando que não tem saúde, educação e cultura, né, que é o tripé que a gente chama. Não tem parque, não tem praça, não tem policiamento, não tem nada dessas coisas.
não tem saneamento básico, né? As ruas são de terra, geralmente não tem luz elétrica, mas mesmo quando tem, boa parte está usando o que a gente chama de gato, ou seja, está roubando energia elétrica. Quando a gente fala de casas de autoconstrução, são casas que foram construídas pelas próprias pessoas, loteando clandestinamente os terrenos. Ou seja, eles ocupam um lugar que não é deles, que não foi comprado por eles, constroem, vivem lá por muitos anos. Volta e meia você vê lugares que foram invadidos e ocupados e que as pessoas construíram casa, moram lá 20 anos, 15 anos, 30 anos, e a prefeitura ou o governo do estado vão lá retirar essas pessoas. E aí as pessoas saem sem nada, porque derrubam tudo, passam um trator. Outra coisa que aconteceu bastante nas periferias também foi que em alguns governos do passado se construiu muito o que a gente chama de conjunto habitacional ou COAB. Era um tipo de moradia que era financiada pelo poder público, né? E aí constroem prédios que têm apartamentozinhos bem pequenininhos que são vendidos, financiados para as pessoas para serem pagas por 30, 40 anos, de acordo com a renda da pessoa, né? E aí, realmente, o que o texto diz é que o grande problema é que eles são construídos na periferia e aí ficam muito longe de onde os moradores trabalham. Tem um episódio desse A Liga sobre Transporte em que mostra um cara voltando do trabalho para casa. E ele pegou tanto ônibus e tanto metrô e trem que ele saiu do trabalho às 6 da tarde e era 9 e pouco da noite, ele estava chegando numa estação e o repórter perguntou para ele assim, então, agora ir para casa? Ele, não, ainda tem mais uma lotação. Ele, nossa, sério? Ele, ainda tem mais uma meia hora de lotação. Então o cara chegou em casa 10, 10 e pouco da noite para comer, tomar banho e aí dormir para pegar o primeiro ônibus, a primeira lotação às 4h15 da manhã para ir trabalhar, para chegar de manhã cedo no trabalho, tipo 7, 8 horas da manhã. O pessoal passa mais tempo no transporte público do que em casa, de tão longe que é. Isso é um problema muito sério no Brasil. Ó, no Brasil a gente tem também os cortiços. Normalmente os cortiços eles estão em bairros mais centrais da cidade, e eles são lugares em que várias famílias moram no mesmo quintal. Você tem assim muita coisa ruim acontecendo nos cortiços, porque você tem um banheiro só para várias famílias, que é um banheiro separado, tem um tanque só para as pessoas lavarem roupa, então é um quintal só e o banheiro é no quintal. Todas as outras casas são casinhas de quarto, sala, cozinha e moram várias pessoas, né? Então, e aí é sempre situação muito precária. Morador de cortiço, normalmente a gente que ganha mal e aí como o cortiço está em regiões centrais, eles estão próximos do trabalho, então não acontece deles perderem 3, 4 horas indo para casa. Eles chegam rápido em casa porque eles moram já no centro, né? E aí eles economizam também o dinheiro do transporte. Ó, estima-se que em São Paulo cerca de 600 mil pessoas vivam em cortiços. Bom, favela. Favela mudou um pouquinho, gente. Favela antigamente era de madeira, hoje em dia as favelas já são de tijolo, né? A grande maioria das favelas já são de tijolo. E o surgimento das favelas, ele é muito interessante. Porque, então, é um processo de ocupação de terreno irregular, né? E aí, geralmente, eles estão em lugares que são sítios de risco. Então, é morro, né? É barranco, que aí chove e tem risco de deslizamento, risco de cair tudo aqui. No Recife tem as favelas em Palafita, que fica no mangue, é uma casinha suspensa em cima da água, do rio.
E também tem favela do lado de avenida. Quem foi para Santos já viu as favelas que estão na praia, né? Estão nas pontes. Bom, no Recife, né, tem as favelas de palafita, e aí quando sobe a maré, inunda tudo, às vezes leva embora a casa do cara. Então, e aí a gente tem uma quantidade imensa de pessoas morando em favelas. Mais de 10% da população de São Paulo mora em favela. Uma a cada 10 pessoas. E qual é o problema das favelas? É a falta de esgoto, de saneamento básico, então é um problema sanitário. Também tem o problema da violência, também tem o problema de ser um lugar que não tem o poder público, não tem polícia, não tem bombeiro. Então, enfim. E as favelas, elas surgem exatamente porque você tem uma população que ganha tão mal que ela não tem como morar em outro lugar. Mesmo trabalhando, ela ganha tão pouco que não tem onde morar, se ela for sair de lá. Já nos bairros de classe alta e média, como está no texto de Você Sabia, são lugares onde vivem empresários, profissionais liberais e trabalhadores com um salário maior. De modo geral, são bairros arborizados, com infraestrutura adequada, construções mais sofisticadas e com preços de terreno mais elevados. Então, serviços urbanos, hospitais, escolas, shopping centers, tem bairros nobres tradicionais, como Jardins em São Paulo, a Barra da Tijuca no Rio, mas na década de 80, no começo da violência, começou a surgir condomínio fechado. Tem muito condomínio fechado em Santana de Parnaíba, por exemplo, né? Barueri também tem. Que Cotia tem muito também, desses condomínios, que separam os ricos dos mais pobres, né? Os condomínios eles ficam ilhados da violência exterior, porque tem um sistema de segurança. Então, Alphaville, né? E aí, quando a gente fala de trânsito e transporte coletivo aqui no Conectando, tem uma fotinho da Estação da Luz, já peguei muito trem ali, é muito cheio, é muito trem vindo de todos os lugares de São Paulo, as pessoas, trem, metrô, né, as pessoas passam por aí, passa muita gente por aí durante o dia inteiro. E aí ele vai falar um pouquinho aqui nesse texto sobre o transporte coletivo. E ele vai falar de uma forma de migração que acontece, que é uma migração interna, que são as migrações pendulares. Vocês já viram um relógio de pêndulo? Que é o relógio embaixo tem um pêndulozinho que fica fazendo assim. Tac, tic, tac. Basicamente, o que a gente tem nessa situação. Basicamente, então, voltando, o que a gente tem nessa situação de migrações pendulares é porque tem gente que passa horas e horas morando nos bairros mais extremos, por exemplo, de São Paulo, indo trabalhar ou estudar e voltando à noite. E essas pessoas acabam passando o dia inteiro fazendo isso. Voltam para casa e as cidades elas são conhecidas como cidades dormitório, porque basicamente o cara só vai para casa para dormir. Ele volta para casa e ele tem 8 horas, 7 horas por dia para comer, tomar banho, dormir, acordar no outro dia e sair para trabalhar de novo. Então, o que acontece? Essas cidades dormitório, em várias, aqui no Brasil, por exemplo, acho que a maior parte das regiões metropolitanas vão ter essas cidades assim. Aqui em São Paulo, a gente tem cidades como Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos e Itacoaquecetuba, que são pessoas que vão pegar o transporte público, às vezes é trem e tal, e vão trabalhar lá no centro expandido de São Paulo. Então, perdem muito tempo fazendo essa viagem.
E a gente tem um problema muito sério de investimento do poder público no transporte coletivo. Quem já pegou esses trens na Estação da Luz e foi, por exemplo, para Jundiaí, já deve ter visto a qualidade dos trens que rodavam por lá. Hoje em dia melhorou bastante. Algumas linhas têm trens que foram comprados, inclusive usados de fora, tem ar-condicionado, parecem mais novos, mas eu já peguei trem lá em Jundiaí que quando você olha para o chão, tem buraco no chão e dá para ver o trilho lá embaixo. Um vão inteiro aberto no meio do vagão. Então é um sistema muito deteriorado, né? O sistema de transporte de passageiro. A gente devia ter mais metrô, devia ter mais trem, os trens deviam favorecer, os trens e metrôs deviam favorecer mais bairros, devia ter linhas interligando outros pontos. Porque o que acontece? Nos países mais desenvolvidos, eles têm um sério problema de não ter espaço para estacionar carro no centro da cidade. Mas as pessoas não têm tanto problema com isso, porque elas acabam não tendo carro ou não usando o carro para fazer isso, porque tem um transporte coletivo que funciona bem. Então, ele acaba não precisando utilizar o transporte pessoal, né, o transporte particular, o carro. Ou quando usa Uber. Né? Então, muita gente acaba usando o carro para não ter que usar o transporte público. E aí é por isso que surgem esses congestionamentos absurdos, porque vários carros aqui em São Paulo, ao invés de ter um carro com 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, é um carro com uma pessoa só. Então você pega aquela imensidão de carros e daria para as pessoas ou estarem em transporte público, todas elas em um ônibus só, ou pelo menos 4, 5 pessoas para cada carro, que diminuiria muito os congestionamentos em São Paulo. O problema é que a gente precisa investir em transporte público, muito. Né? Então, gente, olha o que acontece. Aqui entram as atividades, a partir da página 21, entram as atividades que eu havia pedido para vocês fazerem. E aí, eu vou pedir então agora, a partir dessa aula, para que vocês façam o resto das atividades, tá bom? Então, para a próxima aula, a gente vai fazer a correção de todas as atividades que vão até a página. Lembrando que eu já pedi metade, já pedi uma boa parte. Que vão até a página 34. Deixa eu dar uma olhadinha. 35. Tá? Até a página 35. Então, vamos com calma. Tentem fazer. Eu estou em plantão durante o período de aulas. Podem me perguntar, tirar dúvida. Lembrando, gente, que é para vocês baterem foto depois que vocês terminarem as atividades e me enviarem essas fotos para eu poder colocar no portfólio de vocês, enfim. Só que assim, uma coisa que acaba acontecendo, gente, é que eu preciso validar isso, né? E vocês acabaram enviando para mim muita coisa via WhatsApp. O problema é que depois eu vou pegar aquela foto, aquela imagem que você me enviou, para colocar no portfólio no seu nome, e eu não acho mais porque vocês já deletaram do celular. Então, para evitar isso, eu vou pedir para que vocês enviem para mim via e-mail. Bate as fotos, anexa as fotos no e-mail e envia para mim. Ah, mas professora, não tem e-mail. Cria um e-mail. Cria um e-mail do Gmail, porque vocês vão fazer prova de geografia
e vão precisar de um e-mail cadastrado no Google, contas Google. Se você criar um e-mail do Gmail, ele já vai automaticamente estar ligado numa conta Google. Então, você só vai precisar criar o e-mail do Gmail. Quem já tem Gmail não tem problema. E aí vai conseguir acessar para fazer as provas, tá? Sobre esse e-mail aqui, enviem. Lembrando de vocês colocarem o nome, a série e a escola onde vocês estudam, tá? Porque eu dou aula também em outras escolas. Então, se identifiquem e mandem as fotos, porque isso evita que, de repente, fique faltando alguma foto de você que você me enviou. Porque aí, com certeza, fica lá no e-mail, entendeu? Bom, é isso. Eu volto na semana que vem. A gente vai fazer correção em duas partes dessas atividades, porque são muitas atividades. Vai ter, então, a correção de todas essas atividades, tá? Provavelmente, como eu disse, em duas partes, porque é muita coisa, porque eu vou dar a resolução explicando, mas de resto, entre em contato comigo, tá bom? Se tiver qualquer dúvida. Eu quero deixar aqui, então, meus votos para que essa pandemia passe logo e a gente volte até as nossas aulas presenciais, para que a vida volte à normalidade. Reforço que se vocês podem, tem de ficar em casa, tá? Não é hora, não é o momento para arriscar. Gostaria de deixar também aqui o meu obrigado para as pessoas que estão participando. Lembrar vocês de que vocês precisam participar para validar a nota de vocês. Não tem como eu dar nota se vocês não participarem. E deixar avisado que eu vou entrar em contato com alguns de vocês, se possível, né? Vou tentar entrar em contato com alguns de vocês para resolver pendências, mas mesmo assim, caso eu não consiga entrar em contato, falem comigo, porque a gente precisa das atividades prontas, tá bom? Então, cria um e-mail do Gmail, bate foto, envia foto para mim no endereço de e-mail, tá bom? Obrigado e até logo. Boa sorte para gente.